No Brasil, o uso de anabolizantes é uma prática crescente entre aqueles que buscam um corpo perfeito, mas o que muitos não sabem é que a compra desses produtos, muitas vezes, é feita de forma clandestina e ilegal. Vamos explicar como essa compra clandestina é realizada e o surgimento de uma nova legislação que tenta, de forma ainda que prematura, controlar essa prática. A internet é um dos principais meios onde a compra de anabolizantes ilegais acontece, em grupos fechados de redes sociais, aplicativos de mensagens e sites não regulamentados. A negociação é facilitada. Conversamos com o Guilherme da Silva, que frequentava uma academia onde entrou em contato com uma pessoa e conseguiu anabolizantes de forma ilegal. Foi quando eu tive o contato, foi realmente muito fácil. Foi através de amigos na academia. Foi assim que eu consegui. Foi pedindo informação, né? Um amigo fala que conhece outro amigo, que tem um amigo, que vende. E foi assim, foi muito fácil. Não precisei passar com nenhum profissional. É algum profissional que aplicava ou não? Você, tudo era feito em intermédio dos seus amigos? É, foi tudo com meus amigos. Um que tinha mais experiência, no caso, que pedi ajuda, foi quem aplicou. Foi em casa. Então, esse ambiente das academias, ele sempre promove o uso dos anabolizantes. Então, vocês sempre são, digamos assim, encorajados por meio de amigos ou meio de algum profissional que se diz um pouco mais gabaritado a fazer uso de anabolizantes. E eles não passam as consequências, só passam os benefícios para vocês, só passam as coisas boas, digamos assim. Sim, a gente tem essa ilusão que só vai conseguir atingir melhores resultados através do uso de anabolizantes. E, bom, pelo menos a experiência que eu tive foi assim. Meus amigos sempre me incentivaram. E como se fosse o segredo. Eu só ia conseguir ter resultados satisfatórios através do uso de anabolizantes. E sempre também venderam essa facilidade, que alguém conseguia trazer para você tranquilamente, sem problema nenhum, e você aceitava e comprava. É uma atividade que eu posso dizer que é comum, entende? Dentro das academias. As pessoas têm um acesso e lá eles vendem como o milagre, eu digo assim, trazem a falsa ilusão que você vai conseguir os resultados que você busca de uma maneira fácil. Para entender um pouco melhor a nova legislação sobre a compra de anabolizantes que entrou em vigor no Brasil, conversamos com a advogada especialista em direito penal, doutora Camila Jesus. Então, na verdade, ela é uma resolução do Conselho Federal de Medicina em que ela proíbe a prescrição de terapias hormonais, né? Os anabolizantes para fins estéticos ou para performance de esportes, né? De desenvolvimento em esportes. E como é do Conselho de Ética da Medicina, ele proíbe os médicos prescrever os anabolizantes, sendo que a pessoa não precisa daquele hormônio, né? Porque ela não tem aquele déficit hormonal. Então, nesse caso, se o médico prescrever de forma indevida, ele pode ser denunciado, né, para o Código de Ética da Medicina. Então, ele pode ter o CRM cassado, bem como ser afastado do seu cumprimento como médico. Primeiro, para ser um crime de tráfico ou 273, o anabolizante, né, a droga ser comercializada em si, essa droga, ela tem que ser uma droga que a Anvisa proíbe a venda no Brasil. Então, se é uma droga, por exemplo, que ela é prevista, né, a Anvisa deixa você comprar na farmácia, por exemplo, então ela não vai ser como crime. Porque eu posso vender aquela droga para aquele tipo de déficit hormonal que a pessoa tem. Agora, se for uma droga que a Anvisa proíbe, ou seja, não pode ter essa droga no Brasil, aí você pode classificar ela ou no 273 ou na própria lei de tráfico. O 273 é do Código Penal, a lei de tráfico ela é uma lei especial, né, específica para drogas. Só que o que acontece? Se ela for no 273, a pena em abstrato, que é a pena quando você fala crime X, a pena é de tantos anos a tantos anos, mínima e máxima. Então, a pena em abstrato é aquela quando a gente ainda não aplica para o caso. Ela é uma pena muito alta, a pena mínima dela é de 10 a 15 anos. A nova lei, que entrou em vigor recentemente, busca combater o comércio ilegal de anabolizantes com penas que variam de 2 a 5 anos de prisão,
para quem for pego comercializando sem autorização. Eric, que já usou anabolizantes, vai contar um pouquinho pra gente como foi a sua experiência. Eric, como e quando foi o seu primeiro contato com os anabolizantes? Comenta sobre isso pra gente. O meu primeiro contato foi mais ou menos depois de um ano que eu comecei a treinar. Eu era bem novo, tinha acho que uns 20 anos. Na academia que a gente ia de bairro, o famoso Ferrão, os caras lá mesmo vendiam, o professor aplicava, tinha até um banheiro que os caras usavam lá. E praticamente, se você tivesse curiosidade e perguntava, eles te mostravam. Então foi assim que eu conheci. Então você começou a usar basicamente por ser induzido e por curiosidade também, né? Por ter o fácil acesso no caso. Foi fácil para você conseguir a substância? Muito fácil, foi lá mesmo. Conversei com um cara, tipo, que fez amizade lá na academia, que ele usava, e lá mesmo ele aplicava nos outros, nos amigos, então fiquei nessa curiosidade, porque eu via muito resultado, né? E eu também queria um resultado rápido antes, quando era mais novo. Então eu apliquei umas 2 vezes. Sim, sim. Então você aplicou por ter essa falsa sensação de ter um resultado mais rápido e por essa facilidade que você tinha em conseguir a substância. Isso. Então isso foi a sua principal motivação. Isso, e curiosidade, né? Porque eu via todo mundo crescendo rápido, eu estava com pressa, né? Não sabia como funcionava, então por isso que eu aceitei. Sim. A compra clandestina de anabolizantes continua sendo um problema sério no Brasil. Com a nova legislação, espera-se que o acesso ilegal a esses produtos seja reduzido, promovendo uma maior conscientização sobre os riscos envolvidos. Até a próxima.